Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Nesta edição você vai conferir: legalidade, legitimidade e economicidade. Critérios de julgamentos do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Esse foi o tema de mais uma edição do EAD. Que você confere no TC Notícias desta sexta-feira, dia 8 de junho, que está no ar. Olá, tudo bem? Vamos acompanhar mais uma edição do projeto de ensino à distância do Tribunal de Contas de Mato Grosso para gestores públicos. Desta vez, o professor convidado foi o conselheiro substituto Luiz Henrique Lima. Nós vamos começar falando sobre as origens do controle externo. Como nasceu a ideia do Tribunal de Contas? Como surgiu a necessidade da fiscalização dos recursos públicos? Depois, vamos dar uma rápida passagem panorâmica sobre os princípios constitucionais relativos ao controle externo. Tudo que diz respeito ao Tribunal de Contas, a nossa lei orgânica, o nosso regimento, as nossas resoluções normativas, tudo tem um amparo, uma base, um suporte na Constituição da República do Brasil. Então, nós vamos apresentar os princípios constitucionais relativos ao controle externo. No terceiro momento desse nosso encontro, então vamos apresentar os conceitos e alguns exemplos do que representa a legalidade, a legitimidade e a economicidade no que diz respeito à boa e correta aplicação dos recursos públicos. Então, esse vai ser o nosso roteiro para a aula de hoje. A origem do controle externo, ela pode ser situada num dos eventos mais importantes da história da humanidade. Um verdadeiro divisor de águas que você conhece a organização estatal antes e depois. Eu me refiro à Revolução Francesa de 1789. Até aquele momento da Revolução Francesa, o poder estatal era propriedade exclusiva de um monarca absolutista. A sucessão do governo era a sucessão hereditária. Quando um rei morria, o rei assumia outro. O rei é que decidia quais eram os impostos a serem cobrados e em qual quantidade. E o rei determinava quais seriam as despesas, aonde que isso ia ser gasto. Naturalmente, isso deu origem a inúmeros abusos e o movimento filosófico conhecido como o Iluminismo trouxe as ideias da democracia, da participação, dos direitos humanos, da liberdade de pensamento, da liberdade de imprensa, da liberdade religiosa, e tudo isso culminou com a Revolução Francesa, que derrubou a monarquia e instalou a República. O marco mais conhecido desta revolução foi a queda da Bastilha, que era a fortaleza, a prisão real no centro da cidade de Paris. A queda da Bastilha aconteceu em 14 de julho. Cerca de um mês depois, foi publicado um documento extraordinário, que até hoje merece
ser objeto de leitura e de reflexão. É a Declaração Universal dos Direitos do Homem. E essa declaração consagrou, então, esses princípios da liberdade de pensamento, da liberdade de expressão, da liberdade religiosa, dos direitos iguais, de representação, de participação. E um dos artigos desta declaração é que merece a nossa atenção. Esse artigo dizia o seguinte: todo cidadão tem o direito de pedir contas a um administrador público com relação à administração dos recursos que a ele foram confiados. Ou seja, esta pequena frase incluída na Declaração dos Direitos Humanos representou o seguinte: a propriedade do governo não é mais vista, reconhecida como propriedade do rei, do monarca, e sim como patrimônio público. E se é patrimônio público da sociedade, de uma comunidade, qualquer cidadão desta comunidade tem o direito de pedir contas, isto é, de exigir informações, de saber como esses recursos estão sendo aplicados. O corolário deste princípio é: se todo cidadão tem o direito de pedir contas, todo governante, todo gestor público tem o dever de prestar contas. Vejam como lá em 1789 nasceu toda uma concepção de democracia, de transparência na gestão pública. A França foi então o primeiro país que organizou um tribunal de contas moderno, com as atribuições de julgar as contas dos prefeitos, dos governantes, dos dirigentes, dos responsáveis pela aplicação de recursos públicos. Quase um século depois, o Brasil seguiu o exemplo francês, quando foi proclamada a República em nosso país em 1889, um século após a Revolução Francesa. Rui Barbosa, que foi o primeiro ministro da Fazenda do governo provisório republicano, já insistiu com a ideia da criação de um Tribunal de Contas para o nosso país, o que foi concretizado um ano depois e instalado logo a seguir. Esta é a origem que tem o atual Tribunal de Contas da União, que cuida da fiscalização dos recursos federais e, posteriormente, dos tribunais de contas dos estados e dos municípios. Nós ficamos por aqui. As aulas do EAD, assim como todas as edições do TC Notícias, estão disponíveis no portal tce.mt.gov.br. Acesse e confira. Para você, um ótimo final de semana e até segunda-feira com mais uma edição. Tchau!